Deus. A Bíblia nos diz, louvado seja o Senhor, no livro do Evangelho São João 19:17, a Bíblia afirma: e levando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico, louvado seja Deus, se chama Gólgota. Ela, louvado seja o Senhor. Então, meus amados, está aqui a palavra do Senhor nesta noite para o nosso coração. Jesus, louvado seja Deus, ele carregou uma cruz muito pesada, aleluia. Segundo os historiadores, esta cruz tinha mais ou menos peso de 80 quilos ou de 130 quilos. Jesus carregou aquela cruz por mim e por você. Jesus carregou aquela cruz pesada ao seu ombro por toda a humanidade, aleluia. Louvado seja Deus. Se Jesus não tivesse carregado aquela cruz, se Jesus tivesse negado aquela cruz pesada, talvez nós não estaríamos aqui nesta noite, aleluia, para falar, louvado seja Deus, do Evangelho, para pregar as boas novas. Mas Jesus, ele se entregou a si mesmo por todo pecador, porque, meus amados, aleluia, a Bíblia nos diz, aleluia, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e esta graça é Jesus de Nazaré, que se encontra aqui nesta noite, aleluia. E se eu fosse você, aleluia, glorificava o Senhor nesta noite, porque ele se despojou de tudo, aleluia, carregou aquela cruz pesada. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que ele colocou aquela cruz nas costas, no seu ombro, e foi rumo ao Calvário, e foi ali no Calvário que ele derramou a tua última gota de sangue por mim, por você e por todas as almas. Louvado seja Deus. Então, meus amados, a Bíblia nos diz que nós temos que tomar também a nossa cruz. Nós temos que negar, aleluia, o nosso eu. Nós temos que renunciar o nosso ego. Nós temos que renunciar tudo aquilo que desagrada o Espírito Santo de Deus, que desagrada o Senhor Jesus Cristo. É carregar a cruz que o Senhor nos deu e seguir em frente, olhando somente para o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus de Nazaré. Oh, gloricanta, alabaço, orienta, alabai. A Bíblia nos diz, amado, louvado seja Deus, que Jesus, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ali na cruz do Calvário. Eita, Deus tremendo, Deus poderoso. Aqui a palavra do Senhor nos diz, meus amados, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Paulo escreve sobre o poder da mensagem da cruz, dizendo: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Oh, gloricanta, alabaço, orienta, alabaia. Para nós que somos salvos, para nós que crê na palavra do Senhor, é o poder de Deus. Meus amados, a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, no livro de Filipenses 2:8, Paulo ainda afirma: Cristo sofreu a morte de cruz, para depois ser exaltado, com um nome acima de todos os nomes. No livro de Filipenses 3:18, Paulo, o grande teólogo da cruz, afirma: muitos há, dos quais muitas vezes os disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. A palavra de Deus afirma: havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra
como as que estão nos céus. Meus amados, a Bíblia revela a nossa dívida impagável que Cristo quitou na cruz, ao afirmar que Cristo cancelou todo o escrito da dívida que havia contra nós, nas ordenanças da lei. Aleluia. Então, meus amados, nós éramos escravo do pecado, escravo do aniversário das nossas almas, mas a palavra do Senhor nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus sempre, ele falava para os seus discípulos que um dia ele ia ser morto, ia ser crucificado, e essa morte ia ser morte de cruz. Louvado seja Deus! Jesus, ele carregou aquela cruz, louvado seja o Senhor, e não reclamou. Ele foi para o Calvário, foi rumo ao Calvário, com aquela cruz pesada de 80 quilos, e não abriu a sua boca para reclamar. Muitas vezes, meus amados, nós não conseguimos passar pela prova minúscula, não conseguimos passar pela luta sem abrir nossa boca para reclamar, e muitos têm parado no meio do caminho porque não têm suportado o peso da cruz.